Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma segunda de primeira. A gente vai iniciar uma nova série. A série de hoje, a série que a gente vai começar hoje é Assuma, hoje, Assuma o Controle. A gente depara na filosofia bíblica que o que mais faz o homem perder oportunidades, desperdiçar riquezas, desfrutar com antecipação de coisas que não convém, e isso traz danos espirituais, físicos e financeiros de forma grotesca ao ser humano. A gente vê isso se repetir muitas vezes no que Deus quer que a gente entenda, compreenda, perceba em relação a qual o estilo de vida que a gente precisa assumir para que essas perdas sejam minimizadas na nossa vida. Um exemplo é a parábola de Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, que vai falar sobre a parábola do filho pródigo. E o primeiro versículo daquele texto, e é o primeiro passo que a gente vai aprender aqui nessa série Assuma o Controle, o texto vai dizer assim: e o filho mais moço pediu ao pai que repartisse e lhe desse a parte da herança que lhe cabia. Nós sabemos que herança é algo que é desfrutado pelos filhos na ausência, na morte dos pais. E por algumas questões emocionais internas, aquele filho mais moço, mais novo, ele decide pedir ao pai a herança naquele momento. E o resultado disso é drástico, mas a gente precisa perceber o que eu quero que a gente perceba nesse primeiro passo que a gente vai dar em relação a assumir o controle, é que a gente não pode tomar atitudes com o nosso emocional abalado. A gente precisa sentar, parar, respirar, refletir, analisar. O fato de o texto dizer que aquele menino, aquele jovem, aquele filho era o mais moço, o texto quer deixar claro pra gente que faltava experiência aquele rapaz. E qual tem sido as nossas atitudes em relação à vida? Quando que a gente tem, de fato, se precipitado em relação às nossas atitudes de vida? A gente precisa, não é errado de forma nenhuma, pensar uma, duas, três, quatro, cinco. Pense quantas vezes forem necessárias antes de tomar uma decisão. De fato, é a decisão que nos dá destino, que nos impulsiona a um destino. Então, nós precisamos compreender que a nossa decisão, o que de fato para a gente é uma decisão, precisa ser analisado, precisa ser pensado. Então, qual é o passo que eu quero que você entenda hoje para você começar a assumir o controle das coisas? E isso tem muito a ver com o nosso emocional. Pense antes de agir. Tenha maturidade antes de agir. De fato, entenda como que vai se dar um processo ou outro na sua vida. Aquele filho era o mais novo. E ele podia ter pedido uma viagem de férias. Ele podia ter pedido uma festa. Ele podia ter pedido um bezerro para fazer uma comemoração. De fato, ele não precisava pedir a parte da herança e ir embora da casa do pai. Simplesmente foi a atitude que ele analisou, que ele pensou, que ele compreendeu, que ele percebeu, que poderia ser a solução para o que ele precisava. É o que o coração dele desejava. Mas não foi a melhor escolha. Então,
Primeira coisa que a gente precisa entender para assumir o controle é de fato a percepção. Não deixe, não tome atitude de forma precipitada. Primeiro, analise. Primeiro, pense. Julgue, se possível, as consequências da sua atitude. Tá bom? Essas semanas a gente vai estar falando sobre assuma o controle e, de fato, quando a gente fala de assumir o controle, a gente fala muito sobre questões emocionais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre, não no fato psicológico, da perspectiva de vida, porque é uma ciência que o meu domínio é pouco, mas a gente vai falar sobre a filosofia bíblica. E dentro da filosofia bíblica, quais são as recomendações em relação às nossas emoções. E hoje a gente compreendeu isso. Analise, pense. Não haja de forma precipitada. Acho que é o primordial para a gente ter uma vida aí de excelência em Cristo Jesus. Eu quero pedir você para compartilhar esse vídeo com alguém. Convide alguém para estar com a gente aqui nessas segunda-feiras falando a respeito dessas questões emocionais e falando a respeito de assumir o controle. Se você acha que se você conhece alguém que precisa romper, prosperar e a falta de controle tem feito essas pessoas perderem isso, essas pessoas precisam estar aqui com a gente. Compartilhe esse vídeo com alguém, deixa um like e um comentário no vídeo, tá bom? Um beijo no coração, fique com Deus e tchau, tchau.